Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem por aí. Voltando com o apêndice do pastor Luciano Subirá, com o título O Jejum, Aspectos Espirituais. O Dr. Aldrin Marshall abordou em pelo menos 2 capítulos a questão do jejum. Ele tem na vida do cristão propósitos espirituais. Por outro lado, é cientificamente comprovado que também tem efeito saudável sobre nossos corpos. Mas o assunto é tão abrangente que as pessoas constantemente me perguntam: o que é exatamente o jejum? A pergunta reflete um sentimento que traduzo da seguinte forma: acho que sei o que é, mas tenho tantas dúvidas na explicação prática que acabo achando que não sei o que é. Espero ajudá-lo a construir uma visão correta e completa do jejum. Começo citando uma definição extraída de meu livro A Cultura de Jejum. Aliás, a maior parte deste apêndice foi extraída e adaptada de lá. O jejum bíblico é, em essência, uma abstinência intencional de alimentos visando propósitos espirituais. Pode incluir, em períodos menores, a privação da ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contenção. Também possui variações que admitem abstinência parcial, incluindo apenas determinados grupos de alimentos, porém permitindo outros. A palavra empregada nos manuscritos gregos e traduzida como jejum é nesteia, derivada de né, elemento de negação, e estio, comer, significa abstinência de alimentos. Podem ser adotadas outras formas de abstinência, além da alimentar, conquanto, fundamentalmente, jejum consiste em privação de comida. O jejum não é, como alguns pensam, uma espécie de moeda de troca ou ferramenta de barganha. Também não é um sacrifício que, por si só, gera recompensas. Isso tudo seria uma contradição à graça revelada em Cristo que se acessa mediante a fé. Romanos 5:2. Não jejuamos para ganhar coisa alguma. Jejuamos para nos conectar com nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina, diz Shávada. Embora Jesus tenha garantido que haveria recompensa, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa, Mateus 6,18. O jejum não é em si mesmo o fator responsável pelo resultado, apesar de ser, indubitavelmente, um excelente auxílio para o exercício da fé, que sim conduz-nos a resultados. O jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui ao processo de rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e seus apetites, de modo a levar-nos a aspirar desimpedidamente pelas coisas celestes. Outras bênçãos decorrentes de seu uso adequado são mera consequência. Elas constituem efeito colateral e não propósito. Para nós cristãos, o propósito dessa abstinência alimentar autoimposta é sobretudo de ordem espiritual,
Isso significa que o jejum possui propósitos espirituais que nos levam a combiná-lo com oração e outras devoções como a adoração, além da leitura, meditação e estudo das escrituras sagradas. Não quer dizer, no entanto, que a lista de benefícios do jejum não inclua o aspecto físico e que não possa ser praticado visando também o impacto saudável que ele tem no cuidado do corpo. Ainda que este aspecto seja visto como efeito colateral em vez de propósito, deve ser levado em consideração. Tenho jejuado desde os meus 15 anos de idade. Aos 18, comecei a praticar de forma regular jejuns mensais que variavam de 3 a 7 dias. Ao longo dos anos, fui crescendo na prática de jejuns prolongados. A duração foi subindo de 1 para 2 semanas, depois para 3, até chegar aos jejuns de 40 dias. O que não estou insinuando em hipótese alguma ser para todos. O Dr. Aldrin Marshall tem me acompanhado desde o primeiro de vários jejuns prolongados que fiz nos últimos anos. Ele me ajudou muito na compreensão do aspecto fisiológico e o impacto saudável do jejum, enquanto, por outro lado, eu dividia com ele minhas descobertas acerca do que as escrituras sagradas dizem sobre o assunto. Essa tem sido uma bela parceria e brinco que me ofereci para ser a cobaia dos estudos científicos dele. No meu mais recente jejum prolongado, ele me pediu para fazer 71 diferentes tipos de exames de sangue, fora outros tipos de exames. A razão da comparação dos exames de antes e depois é documentar os efeitos do jejum no corpo. E é impressionante como nos últimos 7 anos os resultados dos meus exames têm apresentado uma melhora fantástica dos indicadores de saúde. O jejum é seguramente parte das disciplinas espirituais esperadas dos cristãos. Embora alguns tentem se esquivar dessa prática usando desculpas teologicamente mal formuladas que alegam que esse tipo de abstinência não seja para nossos dias, outros, por sua vez, insinuam que, embora possamos jejuar, isso não significa que ninguém tenha que fazê-lo. A Bíblia ordena que jejuemos? O que a Bíblia diz acerca do jejum? Meu propósito aqui não é esgotar o tema, ato que me propus em meu livro dedicado ao assunto, mas precisamos de algumas considerações básicas. As Escrituras ordenam que jejuemos? Apesar de, evidentemente, não haver um imperativo, uma ordenança explícita sobre jejuar, o Novo Testamento está repleto de menções ao jejum e indicativos claros de que ele seria parte do nosso estilo de vida e, de igual modo, instrui-nos sobre o modo correto de fazê-lo. Ao considerar o ensino de Jesus, não há como negar que o Mestre tinha a expectativa de que jejuássemos. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6, do 16 ao 18. Embora, aparentemente, Jesus não estivesse ordenando jejuar, não no sentido de um imperativo, suas palavras revelam que, no mínimo, ele esperava de nós tal prática. Cristo não disse, se jejuarem, como se fosse algo opcional, mas colocou ênfase na instrução do jejum para quando o fizéssemos. Ou seja,
A abordagem nunca foi sobre se seus discípulos jejuariam, era sobre como se conduzir quando o fizessem. E nosso Senhor, além de instruir sobre a motivação correta ao jejuar, ainda destacou que tal prática produz resultados. Como deduzir outra coisa diferente de que nosso Senhor manifestou clara expectativa de que seus seguidores jejuassem? É válido observar um momento em que algumas pessoas questionaram a Cristo pelo fato de seus discípulos não jejuarem. Naquele tempo, era um costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana, Lucas 18:12, às segundas e às quintas-feiras. A resposta oferecida pelo mestre é muito esclarecedora. Então, lhes disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Lucas 5, do 33 ao 35. Observe a afirmação de Jesus. Ele não disse ser contra a prática do jejum por seus discípulos, apenas enfatizou que se tratava de uma questão de tempo. Depois que fosse tirado do convívio direto com os discípulos, voltando aos céus, então eles haveriam de jejuar. Ou seja, quando Jesus falou sobre o jejum, não se restringiu somente àquele tempo, mas apontou para um período específico, quando estariam sem um noivo a partir de sua morte e ressurreição. A declaração do mestre, portanto, derruba por terra o argumento de quem alega que o jejum foi uma determinação exclusiva e restrita aos judeus da antiga aliança. Como negar, diante de tamanha clarificação bíblica, que o jejum seja algo que nosso Senhor espera de todos os seus remidos? Como negar que tal orientação tenha sido dada também à igreja? Ou que a própria igreja o tenha, com efeito, praticado desde o início da era cristã? Observe 2 registros bíblicos sobre a igreja em Antioquia. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Atos 13, 2 e 3. E ainda, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 23. Assim como em Antioquia, uma igreja composta majoritariamente de gentios, encontramos novamente a prática da oração com jejuns em outras igrejas estabelecidas entre os gentios. Isso aponta à cultura do jejum se estabelecendo além do ambiente dos judeus e não limitada à antiga aliança. Se alguém não quiser viver uma vida marcada pelo hábito de jejuar, é uma escolha, é sua escolha. Assim como também lhe pertencerão as consequências da negligência dessa disciplina, não importando as razões pelas quais tal escolha tenha sido feita. Entretanto, ninguém possui o direito de contrariar as escrituras, afirmando que o jejum não é importante ou mesmo necessário. O que a palavra de Deus não define é a duração, o tipo e a periodicidade com que se deve jejuar.
Isso significa que cada um decide como, quando e até quando e de quanto em quanto tempo fará aquilo que se deve fazer. A liberdade sobre a maneira de praticar o jejum. Ele não deve, no entanto, ser tratado como opcional. É saudável ao corpo? Enquanto alguns são absolutamente contrários ao jejum, na discussão de ser ou não uma prática saudável, outros a defendem amplamente. Certa ocasião, o Dr. Aldrin Marshall, que, como testemunhei no prefácio deste livro, vem me acompanhando de perto em vários jejuns prolongados desde 2018, confidenciou-me: a verdade é que na medicina há muita discussão teórica e pouco laboratório prático. Não temos muitos estudos de caso, porque o jejum, especialmente o prolongado, tornou-se uma prática pouco comum. Nos jejuns em que ele me ofereceu acompanhamento médico, o que tenho feito em todos os meus jejuns prolongados, ele pediu uma bateria de exames laboratoriais antes e depois do jejum. Recentemente, adicionamos algumas no meio do período. O propósito, como afirmei anteriormente, além de monitorar meu estado de saúde, era entender um pouco melhor os efeitos do jejum no corpo quanto à perspectiva fisiológica. Insisto em afirmar, sempre houve melhoras significativas no meu estado de saúde, nunca o contrário. Decidi nos últimos anos estudar tudo o que eu pudesse sobre a fisiologia do jejum e também a me indispor a fazer um laboratório prático de estudos e experimentos. E afirmo, estou mais do que convencido, munido de inúmeros estudos e pesquisas científicas, sem falar da experiência prática, documentada por meio de diversos exames médicos, que o jejum é uma ferramenta poderosa para aqueles que querem cuidar do corpo. O jejum é uma prática antiga, milenar, vem sendo testada há muito tempo. Os que a atacam normalmente não compõem o grupo dos que costumam jejuar, nem parecem apresentar estudos de caso consistentes. Comumente oferecem especulações teóricas e não raras vezes preconceituosas. O Dr. Jason Fung, nefrologista, reconhecido como um dos maiores especialistas mundiais na prática do jejum para perda de peso e reversão do diabetes tipo 2, autor do livro O Código da Obesidade, Decifrando os Segredos da Prevenção e Cura da Obesidade, é um defensor do jejum e reconhece como um antigo remédio. Em vez de buscar alguma dieta milagrosa, exótica, inédita para nos ajudar a quebrar a resistência à insulina, devemos nos concentrar em uma tradição antiga de cura comprovada. O jejum é um dos remédios mais antigos da história humana e tem sido parte da prática de quase todas as culturas e religiões do planeta. Como uma tradição de cura, o jejum tem uma longa história. Hipócrates, de cós aproximadamente 460 a 370 a.C., é considerado por muitos o pai da medicina moderna. Entre os tratamentos que ele prescreveu e preferiu, encontrou-se o jejum e o consumo de vinagre de maçã. Hipócrates escreveu: comer quando você está doente é alimentar a sua doença. O escritor grego antigo e historiador Plutarco, aproximadamente 46 a 120 depois de Cristo, também refletiu esses sentimentos. Ele escreveu: em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Platão e seu estudante Aristóteles também foram apoiadores convictos do jejum. Os gregos antigos
acreditavam que o tratamento médico poderia ser descoberto por meio da observação da natureza. Os seres humanos, assim como os animais, não comem quando adoecem. Pensem na última vez que você teve um resfriado. Provavelmente, a última coisa que você gostaria de fazer era comer. Jejuar parece uma resposta universal a diversas formas de doenças e está conectada à herança humana, tão antiga quanto a própria humanidade. O jejum é, de certa forma, um instinto. Outros gigantes intelectuais também foram grandes proponentes do jejum. Paracelso, 1493 a 1541, o fundador da toxicologia e um dos 3 pais da medicina oriental moderna, junto com Hipócrates e Galeno, escreveu: o jejum é o maior dos remédios, é o médico interior. Benjamin Franklin, 1706 a 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e reconhecido por seu grande conhecimento, certa vez escreveu sobre o jejum: o melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. As pessoas que justificam não jejuarem alegando não se tratar de uma prática saudável, devo dizer que estão ignorando pesquisas e apontamentos médicos robustos. Além disso, creio que muitas delas desconhecem de forma prática os impactos do jejum em seu próprio corpo, especialmente o efeito desintoxicador. Asseguro que é impressionante como o intestino não apenas é limpo, como também se regula depois do jejum. A limpeza na pele é perceptível com poucos dias. Ânimo, vigor e energia são todos positivamente afetados. Valnice Milhões comenta que morre mais gente por falta de jejum do que de comida. Se houvesse mais jejum, haveria menos doenças. O maior questionamento, portanto, não deveria ser quão saudável ou não é a prática do jejum, e sim se devemos, biblicamente falando, jejuar. Hipoteticamente, se os cientistas comprovassem que orar não é saudável, eu ainda seguiria praticando a vida de oração. Por quê? Porque tem um direcionamento bíblico claro acerca da oração e não faria nenhuma escolha contrária às escrituras, especialmente em se tratando de algo que fosse evitado meramente por conveniência. Comecei a jejuar por causa daquilo que a palavra de Deus diz e não porque, cientificamente falando, seja aconselhável jejuar. Não obstante, devemos concluir com o uso de uma lógica simples que a mesma Bíblia que nos orienta a não destruir o corpo, o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, 16 e 17, não nos orienta a uma prática não saudável. Desse modo, afirmo, o jejum, feito de modo correto, é saudável não só para a nossa vida espiritual, como também para o nosso corpo. Questionar esse fato é questionar as próprias escrituras. E, além da questão da nossa fé, ainda temos a ciência ao nosso lado. E cito o Dr. Feng, faz mal à saúde? A resposta é não. Estudos científicos concluem que o jejum traz benefícios significativos à saúde. O metabolismo aumenta, a energia aumenta e a glicemia diminui. O próprio Dr. Aldrin Machado escreveu em um apêndice médico-científico publicado em meu livro, A Cultura do Jejum. O aspecto espiritual do jejum não pode ser separado do médico científico e, para isto, faz-se necessário entender quais mecanismos bioquímicos estão por trás do ato de jejuar e quais os benefícios advindos desta prática milenar que transcende culturas e religiões. No mundo científico, o jejum ganhou ares de polêmica quando a revista Ciência, em 2009, publicou um artigo sobre macacos helses da mesma idade, comparando os que viveram em jejum com outros que receberam alimentação normal.
Em 2016, o cientista japonês Yoshinori Osamu recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por seus estudos sobre autofagia. O termo autofagia se origina das palavras gregas auto, que significa eu, e phagen, que significa comer. Assim, autofagia significa autocomer. Essencialmente, é um mecanismo do corpo que se ocupa de livrar-se de todas as máquinas celulares antigas defeituosas, organelas, proteínas e membranas celulares, quando não há mais energia suficiente para sustentá-las. É um processo regulamentado e ordenado para degradar e reciclar componentes celulares. A autofagia foi descrita pela primeira vez em 1962, quando os pesquisadores notaram um aumento no número de lisossomos, a parte da célula que destrói o material antigo, em células hepáticas de ratos após a infusão de glucagon. O cientista também ganhador do Prêmio Nobel, Christian de Duve, foi quem cunhou o termo autofagia. Sobre o processo, em suma, partes subcelulares danificadas e proteínas não usadas tornam-se marcadas para destruição e em seguida são enviadas aos lisossomos para que terminem o trabalho de destruí-las. Diante do conhecimento adquirido sobre processos celulares fundamentais à homeostase e equilíbrio das células, vários artigos começaram a ser publicados sobre a possível relação entre a prática do jejum e a otimização do processo de autofagia e seus efeitos sobre a longevidade saudável e a prevenção de doenças. No contexto médico, podemos classificar o jejum em 3 categorias. Primeiro, restrição calórica. Uma pessoa que precisa de 2.500 calorias diárias e consome 1.500 calorias está no que pode ser chamado um processo de jejum. Segundo, jejum fisiológico é aquele em que se passa pelo menos 12 horas sem consumir nada que tenha calorias, podendo ingerir água, café, chás ou chimarrão. E terceiro, jejum metabólico. É o jejum no qual, neste período mínimo de 12 horas, não se promove o aumento da insulina, hormônio relacionado ao metabolismo da glicose. Pode-se até comer, mas somente alimentos que não ativam a insulina. Ela não é ativada, por exemplo, quando se consome gorduras. Uma das estratégias utilizadas é o café Blood-Proof, café com óleo de coco e manteiga, no qual o jejum fisiológico é quebrado, mas não o metabólico. Esse controle é importante porque a insulina elevada cria um terreno para a inflamação. É importante entendermos o que acontece dentro da célula e seus processos bioquímicos. As descobertas das pesquisas apontam cada vez mais na mesma direção, por isso entendo ser importante compreender o que o jejum faz em nossos corpos, além dos seus evidentes resultados espirituais. Os benefícios do jejum. Joseph Mercola, em sua obra Combustível para a Saúde, livro que o Aldre me orientou a ler, relaciona os confirmados efeitos positivos do jejum em nosso corpo e saúde. Estabilização da glicemia, redução dos níveis de insulina e melhora a resistência à insulina, descanso para o intestino e sistema imunológico, produção de cetonas, aumento da taxa metabólica, limpeza das células danificadas, diminuição da fome, perda do excesso de gordura corporal, redução dos níveis de hormônios que provocam o câncer, desaceleração do envelhecimento, estimula a queima de gordura e proteção do funcionamento cerebral. E o Dr. Mercola ainda acrescenta: outro benefício desse jejum é que você conseguirá passar horas sem uma queda de energia, porque a gordura fornece uma fonte de combustível contínua, ao contrário da glicose, que provoca picos de glicose e insulina, pontadas de fome frequentes e quedas de energia. Os benefícios, entretanto,
não se limitam apenas ao que pode ser mensurado na perspectiva fisiológica. Quais são eles? Ansiedade. Não podemos nos entregar à ansiedade. A prática recorrente do jejum, somada a outras disciplinas espirituais, costuma produzir um despertamento da fé e confiança em Deus, sem contar o efeito colateral de uma estabilidade emocional impressionante. O valor das coisas materiais, bem como a preocupação com elas, uma das causas da ansiedade, costuma ser consideravelmente afetado na vida dos que jejum. Aliás, minha experiência com os jejuns prolongados aponta para um lugar de estabilidade emocional, além da capacidade de explicação. Depois de um certo período em jejum, algo costuma acontecer. Não há alterações emocionais significativas, não há grande euforia, mas por outro lado, também não há abatimento. Domínio próprio. O domínio próprio é uma chave para a vida cristã, é essencial ao processo de santificação. E o jejum é um exercício que fortalece o autocontrole. Martinho Lutero, grande reformador, afirmou: a respeito do jejum, eu digo o seguinte: é correto jejuar com frequência com a finalidade de subjugar e controlar o corpo. É preciso ressaltar que a disciplina na vida do cristão, bem como a mortificação da carne, não se dá apenas enquanto jejuamos. Embora o jejum seja de grande auxílio, ele possui começo e fim. O domínio próprio e a mortificação intencional de nossa natureza carnal devem continuar nos intervalos entre os jejuns que realizamos. Por isso, devemos distinguir entre o jejum eventual e a disciplina regular na vida cristã. Insisto, porém, em afirmar: não há como negar nem deixar de enfatizar que a prática regular do jejum é um exercício que nos ajuda a intensificar tais virtudes, tanto a disciplina quanto o domínio próprio, ou seja, a prática do jejum é um grande exercício de autocontrole. Parte dos tropeços para se ter uma vida saudável reside na gula e falta de controle quanto à alimentação, seja a quantidade de alimento, a periodicidade com que se come ou a qualidade daquilo que se come. A prática do jejum nos ajuda a retomar as rédeas do autocontrole. Existem as contraindicações? Há contraindicações ao jejum? O Dr. Joseph Mercola, estudioso e entusiasta do jejum em seus diferentes formatos, incluindo o jejum intermitente, que inclui mais comumente intervalos diários de 12 a 18 horas sem comer. Também apresenta algumas contraindicações do jejum que não podem ser ignoradas. Elas servem tanto para a prática do intermitente como também de jejuns maiores. Embora eu creia que o jejum intermitente seja uma forma poderosa de melhorar a sua função fisiológica e até o seu nível mitocondrial, ele não serve para todos. Indivíduos que tomam medicação, especialmente os diabéticos, precisam de supervisão médica. Caso contrário, há um risco de hipoglicemia. Caso você tenha problemas nas adrenais, doença renal crônica, vive com estresse crônico, que é fadiga adrenal, ou tiver cortisol desregulado, deverá resolver essas questões antes de implementar o jejum intermitente. Além disso, não faça o jejum caso tenha uma doença chamada porfíria. Caso seu objetivo seja desenvolver músculos ou praticar esportes competitivos, como corridas de curta distância, que demandam glicose para as fibras musculares de contração rápida, o jejum intermitente pode não ser a melhor estratégia. Mulheres grávidas e no período de amamentação não devem praticar o jejum intermitente, pois o bebê precisa de uma maior variedade de nutrientes antes e após o nascimento. E não há pesquisas corroborando a segurança do jejum durante esse importante período. Crianças abaixo de 18 meses
Também não devem fazer o jejum por períodos longos. Pessoas de qualquer idade que estiverem preocupadas com a subnutrição ou estiverem abaixo do peso, com o índice de massa corporal IMC abaixo de 18,5, ou tiverem um distúrbio alimentar como anorexia nervosa, devem evitar o jejum. Quando você implementar o jejum intermitente, observe quaisquer sinais de hipoglicemia ou queda na glicemia que incluem tontura, tremedeira, confusão, desmaio, suor excessivo, visão embaçada, fala arrastada, sensações de arritmia, sensações de pontadas e formigamento na ponta dos dedos. Caso você suspeite de uma queda no açúcar, como algo que não tem impacto nos seus níveis de glicemia, como óleo de coco no café ou no chá. Como jejuar? A liberdade para que cada pessoa pratique o jejum como bem entender. A instrução bíblica se limita ao fato de que devemos praticá-lo, ou seja, ela é focada em que e não como, quando ou de que forma. Nessas outras questões, podemos fazer o que quisermos ou, em situações específicas, seguir a direção pessoal do Espírito Santo. Muitos me perguntam sobre as regras do jejum. Paulo afirmou: o atleta não é coroado se não competir segundo as regras, 2 Timóteo 2,5. Diferentemente do esporte, porém, o jejum não vem com um manual de regras. Gosto de brincar que a regra é que não há regras. O que temos nas escrituras sagradas são princípios e orientações que nos ajudam mais em relação ao porquê fazemos, motivações e propósitos, do que ao como fazemos. Alguém pode jejuar um dia por semana, por mês ou com qualquer outra periodicidade. Pode escolher o tipo de jejum e qual será a sua duração. Não há, portanto, regras pré-definidas. Cada um gerencia como melhor entender ou conforme a direção que receber do Espírito Santo. Tipos de jejum. Os diferentes tipos de jejum que encontramos na Bíblia são: primeiro, o parcial. O jejum parcial, por sua vez, é a abstinência de determinados tipos de alimentos, porém não de todos. Admite a ingestão de líquido e não só água, além de alimentos que o jejuador não tenha se proposto a privar-se. O exemplo mais claro desse tipo de jejum foi feito por Daniel, o que tem levado muitos a usar as expressões jejum de Daniel e jejum segundo Daniel como referência ao jejum parcial. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Daniel 10, 2 e 3. Obviamente, Daniel não estava fazendo uma dieta. Sim, às vezes percebo alguns banalizarem dessa forma o jejum do profeta. Jejuns são feitos com propósitos espirituais, inclusive os parciais. Um anjo de Deus falou com Daniel ao final daquele jejum e disse que o profeta dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Daniel 10, 12. Uma clara aprovação do ato, que Daniel tinha o hábito de jejuar, fica atestado no capítulo anterior. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Daniel 9:3. Fato é que Daniel fazia jejuns e, ao que tudo indica, não apenas na modalidade parcial, apesar de ser um ícone dessa forma específica de jejuar. João Batista, por exemplo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.
Mateus, do 1 ao 6. Segundo, jejum normal. A palavra de Deus, ao falar do jejum de Jesus, revela que nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4:2. Observe as expressões nada comeu e teve fome. Diferentemente dos relatos bíblicos de jejum absoluto, não há menção de que Cristo não bebeu, tampouco de que ele teve sede. Terceiro, jejum total ou absoluto. O jejum total ou absoluto, como alguns preferem denominar, caracteriza-se pela abstinência completa, ou seja, não se trata apenas da abstinência de alimentos, mas também de água. É um dos mais austeros tipos de jejum. No Antigo Testamento, houve um jejum total de 3 dias requisitado por Esté 4:16. Nos mesmos termos, vemos o decreto do rei Nínive, Jonas 3:7. Já no Novo Testamento, constatamos que o jejum de Paulo, em sua conversão, também foi absoluto. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Atos 9:9. Ainda temos o exemplo de que um profeta enviado por Deus a Betel. Assim me ordenou o Senhor Deus, pela sua palavra, dizendo, não coma nem beba nada naquele lugar. 1 Reis 13:9. Não costumamos encontrar, nem nos relatos bíblicos, nem entre os que praticam jejum total, períodos maiores do que 3 dias. O corpo humano, composto em grande parte de água, necessita dela para a sobrevivência. Por isso, uma desidratação intensa e prolongada pode gerar sérios danos físicos. Há, no entanto, exceções, tanto bíblicas quanto históricas, que enquadram como jejum sobrenatural. Entre elas, o episódio de Moisés, jejuando 40 dias sem comer e nem beber. Não se pode ignorar que ele o fez imerso na nuvem da glória de Deus e que esse jejum tem decididamente o rótulo de sobrenatural. A maneira de distinguir na Bíblia se o jejum é total, sem água, ou normal, com água, é observando a própria descrição. Quando de fato não houve ingestão de água, os escritos mencionam tal nível de abstinência. Veja o exemplo de Esdras. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Esdras 10:6. Contudo, quando a Bíblia não detalha essa especificidade, é porque houve ingestão de água. Em resumo, o jejum normal é a abstinência de todo tipo de alimento, contudo, sem privação de água, diferenciando assim do jejum total. De todos os tipos de jejum, o parcial é o que possibilita a maior diversidade. Alguém pode permanecer muitos dias fazendo uso do jejum intermitente, por exemplo, pulando certa quantidade de refeições. Outro pode não diminuir a quantidade de refeições, mas incluir privação de determinados alimentos. É possível passar dias apenas com sucos de fruta e caldos de legumes. Como tenho afirmado com recorrência, cada um determina seu próprio tipo de jejum ou segue uma direção personalizada do Espírito Santo. Ademais, é possível somar a jejuns regulares também uma vida jejuada. A exemplo de Daniel e João Batista, trata-se de uma rotina de abstenção alimentar parcial, com benefícios patentes ao corpo e ao espírito. Duração. Quanto tempo deve durar um jejum? Como já estabelecido, a Bíblia não determina regras para tanto. Cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejua. É possível, contudo, encontrar exemplo de jejuns com duração distinta nas Escrituras.
Eles não necessariamente determinam a duração do nosso jejum, mas ampliam nossa perspectiva, principalmente acerca da possibilidade de jejuar por períodos maiores. Os exemplos bíblicos acerca dos prazos de duração são: um período do dia. Josué se prostrou com o rosto em terra diante do Senhor depois da derrota em Ai, até a tarde, expressão que indicava o fim do dia. Apesar de o texto não explicitar o jejum, o ter ficado com o rosto em terra sem nenhuma outra atividade sugere que houve jejum. Josué 7,6. Outro terceiro exemplo é Davi, lamentando a morte de Saul e Jonatas. Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. 2 Samuel 1,12. Alguns especulam que a expressão até a tarde signifique o ciclo do dia completo dos hebreus e não se trate de apenas uma parte do dia. Entretanto, tanto no caso de Josué como no Davi, o jejum foi decidido de improviso ao longo do dia, depois da notícia recebida. Isso implica um jejum inferior a 24 horas. Um dia. O jejum do dia da expiação, como já vimos, acontecia em um dia consagrado ao Senhor e era observado por um dia completo. Levítico 16, 29 ao 31. 3 dias. Tanto o jejum de Esté 4,16, como de Paulo, Atos 9,9, tiveram essa duração. 7 dias. Entre os exemplos de jejuns com uma semana de duração estão o dos moradores de Jabes de Gileade, por luto por ocasião da morte de Saul, 1 Samuel 31:13. E o de Davi, quando intercedia pela criança gerada por Betseba, 2 Samuel 12, 15 ao 18. 14 dias. O jejum involuntário de Paulo e dos que com ele estavam no navio durou 2 semanas em meio a uma grande tormenta. Atos 27, 33. 21 dias. O jejum de Daniel em favor de Jerusalém durou 3 semanas inteiras. Daniel 10, 3. 40 dias. Exemplo de jejum por 40 dias, maior prazo encontrado na Bíblia, são o de Moisés, Êxodo 34, 28, e o do Senhor Jesus no deserto, Lucas 4, 1 e 2. Preparação. A abstinência alimentar gera desconforto, isso é fato. Não precisa, contudo, ser algo tão insuportável ou um processo compulsório de sofrimento que não possa ser amenizado. A maioria das pessoas reclama de dor de cabeça, irritação, além da falta de energia e disposição, sintomas que são comuns em jejuns menores ou no início dos maiores. Evidentemente, o jejum é, em seu início, para a maioria das pessoas, uma experiência fisicamente desconfortável e destaca a importância de uma preparação. O preparo ideal depende do tipo de jejum. Um parcial, por exemplo, requer menos tempo de preparação que o normal e o total. No jejum parcial, o processo de desintoxicação será mais ameno, porque a pessoa ainda come apesar de diminuir a quantidade ou o tipo de alimento. No jejum normal e no total, no entanto, a interrupção brusca da alimentação,
A menos que se trate de alguém com uma alimentação altamente saudável, que não é o caso da maioria que consome produtos industrializados e processados, causará desconforto do primeiro ao terceiro dia. Essa é uma média genérica, podendo variar em certos casos. Para jejuns de até 24 horas, a preparação não parece ser tão necessária quanto para os de 3 dias ou mais. Ainda assim, no entanto, a decisão de remover de 3 a 7 dias antes do início do jejum alimentos com toxinas, carne vermelha, açúcares, refrigerantes, café e determinados tipos de chá com alta quantidade de cafeína pode aliviar as dores de cabeça. Embora nem todos reajam da mesma forma à abstinência de cafeína, a maioria parece incomodar-se com a interrupção do consumo. Não é o meu caso, por isso a preparação faz a diferença. O consumo de frutas e alimentos com fibras também ajudarão na limpeza do intestino nos dias de preparação. Algo que me tem sido um ótimo auxiliar nesse processo preparatório há muitos anos é o uso de carvão vegetal, que você pode adquirir nas farmácias sem necessidade de prescrição, embora seja tanto prudente quanto necessário, como eu fiz, consultar um médico sobre o seu uso. E ao iniciar-se o jejum, deve-se ingerir o máximo possível de água, de 2 a 4 litros por dia. Depois dos primeiros dias, parece ficar mais difícil tomar água. Beba, então, aos poucos, mas ao longo de todo o dia. Exercícios que eu leve a transpirar também são de grande auxílio no curso da desintoxicação. Entender a fisiologia do jejum também é muito útil. Passemos, portanto, a um resumo do aspecto fisiológico do que ocorre quando deixamos de comer. A fisiologia do jejum. Muitos crentes têm receio do jejum e digo isso por experiência própria. Nas minhas primeiras experiências com o jejum, mesmo os de um dia só, eu imaginava que poderia morrer de fome e não se trata de mera força de expressão. Com o tempo e a prática, os temores desapareceram. Constatei não apenas que não há ameaças ao corpo, salvo exceções que indicarei adiante, como pelo contrário, há benefícios provenientes da desintoxicação promovida pela abstinência alimentar. Confesso, avaliando as coisas pelo entendimento que tenho hoje, que gostaria de ter tido acesso às informações fisiológicas desde o início da minha prática de jejuar. É necessário remover os medos provenientes da desinformação. Desse modo, quero incentivar a perseverança na prática de jejuar, porque assim os efeitos serão de fato provados e comprovados por cada jejuador. Um passo para desmistificar o jejum é compreender que não se trata de algo sobrenatural, embora possamos obter do Senhor o que denomino de uma graça para jejuar. Via de regra, o jejum é algo natural, ou seja, humanamente possível. A fase inicial costuma gerar um certo mal-estar. Em caso de jejum prolongado, pode levar cerca de 3 dias para que os sintomas de desintoxicação desapareçam. Tudo dependerá de quão saudável é a alimentação de cada um e se houve ou não um preparo para esse tipo de jejum. Já ouvi desculpas das mais absurdas para não se jejuar, mas uma merece destaque, é que eu fico com fome, disse alguém. Respondi rindo, a ideia é justamente essa. Sim, há um medo da fome, porém mais que isso, as pessoas receiam não apenas a fome em si, mas o que imaginam que ela pode fazer ao corpo. Por isso é fundamental trazer à tona o aspecto fisiológico do jejum, para que tal engano seja desfeito e o medo se dissipe. Para melhor esclarecer o ponto, citarei outra explicação do médico Jason Fung, contida no livro Código da Obesidade. A glicose
e a gordura são as principais fontes de energia do corpo. Quando a glicose não está disponível, o corpo se ajusta para usar a gordura, sem qualquer prejuízo à saúde. A transição do estado alimentado para o estado de jejum ocorre em várias etapas. Alimentação. Durante as refeições, os níveis de insulina aumentam. Isso permite a absorção de glicose por tecidos como o músculo ou cérebro para uso direto como energia. O excesso de glicose é armazenado como glicogênio no fígado. A fase pós-absorção. 6 a 24 horas após o início do jejum, os níveis de insulina começam a cair. A quebra do glicogênio libera glicose para energia. Os depósitos de glicogênio duram aproximadamente 24 horas. Gliconeogênese, 24 horas a 2 dias. O fígado fabrica nova glicose a partir de aminoácidos e glicerol. Em pessoas não diabéticas, os níveis de glicose caem, mas permanece dentro da faixa normal. Cetose, 1 a 3 dias após o início do jejum. A forma de armazenamento de gordura, os triglicerídeos, é decomposta na espinha dorsal de glicerol e 3 cadeias de ácidos graxos. O glicerol é usado para gliconeogênese. Ácidos graxos podem ser usados diretamente para a produção de energia por muitos tecidos no corpo, mas não pelo cérebro. Corpos cetônicos capazes de cruzar a barreira hematoencefálica são produzidos a partir de ácidos graxos para ser usado pelo cérebro. As cetonas podem fornecer até 75% da energia usada pelo cérebro. Os dois principais tipos de cetonas produzidas são beta-hidroxibutirato e o acetoacetato, que podem aumentar em mais de 70 vezes durante o jejum. Fase de conservação de proteínas. Após 5 dias, altos níveis de hormônio do crescimento mantêm a massa muscular e os tecidos magros. A energia para a manutenção do metabolismo basal é quase totalmente obtida pelo uso de ácidos graxos livres e cetonas. Os níveis elevados de norepinefrina, adrenalina, evitam a diminuição da taxa metabólica. O corpo humano é bem adaptado para lidar com a ausência de comida. O que estamos descrevendo aqui é o processo a qual o corpo é submetido para passar da queima de glicose em curto prazo para a queima de gordura em longo prazo. A gordura é simplesmente a energia de alimentos armazenada no organismo. Em tempos de escassez de comida, o alimento armazenado, gordura, é naturalmente liberado para preencher esse vácuo. O corpo não queima músculo para se alimentar até que todos os depósitos de gordura sejam usados. A verdade é que, em um jejum prolongado, só com água, por exemplo, você não está privado de alimento. O que acontece é uma troca do alimento externo por um alimento interno, as reservas de gordura do corpo. Deus não nos orientaria em sua palavra a uma prática que trouxesse danos ao corpo e devemos crer na veracidade, autoridade e utilidade das Escrituras. De uma vez por todas, o assunto deve ser desmistificado. Ressalto que há exceções a considerar, mas destaco que as exceções não anulam a regra.
sempre oriento as pessoas a iniciarem a prática do jejum de forma lenta, embora também diga que a prática também deve ser progressiva. Assim, você descobrirá por si só na prática a importância e os efeitos do jejum em sua vida espiritual e física, e ainda aprenderá quais são as respostas e limites de seu próprio corpo. Finalizo encorajando a fazer do jejum um estilo de vida. Passei a maior parte dos 2 últimos anos em jejuns intermitentes, mas, como exposto, ainda podemos diversificar com o uso de jejuns parciais e também com os de 1 dia de duração por semana. Uma prática excelente para o descanso do sistema gastrointestinal e demais benefícios apresentados. Além disso, para os que já se exercitam na prática de jejuns prolongados, esse tipo também é, ainda que praticado apenas eventualmente e com acompanhamento médico, recomendado.